A taxa de transmissão da Covid-19 tem aumentado nos últimos dias e estava, ou até ontem, 0,99. Daqui a pouco a gente vai atualizar esse dado, mas antes a gente vai falar sobre como é que está o comportamento das pessoas diante dessa taxa que tem aumentado. A liberação da 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para as pessoas acima de 60 anos acompanha o aumento do índice de contaminação pelo vírus no DF. Este ano começou em alerta com um pico de transmissão da Covid-19 aqui no DF. A medida de transmissibilidade chegou ao patamar de 2,61, o que revelava uma alta transmissão da doença. Desde março, a curva começou a decrescer e os índices eram considerados baixos. Agora, essa curva voltou a apontar para cima e o índice de transmissibilidade já atingiu 0,99. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, um índice acima de 1 demonstra aumento na velocidade da transmissão da doença. Até o último dia 5, foram detectados 697 mil casos de Covid na capital desde o início da pandemia. Para esta infectologista, os próximos 15 dias devem dar pistas sobre o real cenário da pandemia no DF neste momento. Neste intervalo, os profissionais de saúde vão observar se há ou não aumento de agravamento nos casos e internações por conta da doença. No cenário que a gente tem, de grande parte da população, ou que já teve a doença, ou que já está imunizado, a gente precisa olhar outros dados, que é a quantidade de casos graves, que eles devem aparecer após 15 dias o aumento da taxa de transmissão pela própria dinâmica da doença. Então, a gente precisa observar a quantidade de casos graves, não somente a taxa de transmissão, para a gente saber em que nível de alerta nós estamos, do nosso semáforo de gravidade. De acordo com a doutora Ana, esta é a hora de reforçar o autocuidado. Mesmo que não seja mais obrigatória, a máscara facial é mais um escudo disponível contra a transmissão do vírus, em especial para quem tem doenças ou condições que enfraqueçam o sistema imunológico. Se a taxa de transmissão está muito alta, o meu risco ele se torna maior. Então, se eu sou um paciente imunossuprimido, se eu sou idoso, hipertenso, obeso, diabético, eu tenho que me proteger. Pensar também individualmente na nossa proteção, que é a gestão individual de risco. Então, vou sair para um local que tenha muita gente, mesmo que seja aberto, não custa nada eu me proteger e colocar a minha máscara. Muita gente tem se cuidado e usado o acessório de proteção, uma decisão pessoal. Eu acho que usando a máscara nós vamos se sentir melhor e não vamos pegar e também não vamos transmitir para ninguém. Pelo meu bem-estar, da minha família, e com a máscara, como você falou, eu me sinto bem mais protegida do que sem. Como eu estou passando aqui, é muito movimentado, aí eu me sinto mais segura. A gente ainda não está atualizado com a vacinação, com o programa de vacinação. Para a minha faixa etária, por exemplo, uma 4ª dosagem, Tivemos um carnaval recentemente, fora de época, então eu acho que é necessário sim ainda continuar se cuidando. Além dos cuidados cotidianos, este é o momento de rever o calendário vacinal. Muita gente não voltou aos postos de saúde para receber as doses de reforço. De acordo com os dados da Secretaria de Saúde, pouco mais de metade da população acima de 80 anos procurou o imunizante. As pessoas esquecem que tem que tomar a 4ª dose de vacina, seja porque já passou dos 60 anos, que já está liberado aqui, ou porque tem alguma condição de imunossuprimido que te autoriza também a tomar a 4ª dose de vacina. E isso é o mais importante que a gente pode fazer, imunizar e usar máscara sempre que possível. Pois é, você viu aí na reportagem que a Cris falou em 0,99 da taxa de transmissão. Essa reportagem foi feita ao longo do dia. Mas agora, no fim da tarde, veio a atualização desse número. Então, a gente vai atualizar ao vivo aqui com a Larissa Batista. Larissa, boa noite para você. Boa noite para você, Portal 9, para quem nos assiste aqui no DF Record. Pois é, a gente trouxe essa notícia ontem mesmo, desse índice de 0,99 e hoje esse número já mudou. Nós, infelizmente, estamos aí com 1,01, com a taxa de
da taxa de transmissão acima de 1. Isso, claro, é um ponto alarmante, porque, de acordo com os parâmetros colocados pela OMS, chegando nessa variação aí de 1,01, nós temos 100 pessoas infectadas que transmitem o vírus para outras 101 pessoas. Então, por isso, esse dado até mostra que, infelizmente, chegando a um ponto ou passando de um ponto, a pandemia em um certo território mostra aí um certo descontrole. Para além desse índice da taxa de transmissão, a Secretaria de Saúde também mostrou um pouco, divulgou os dados de como está o cenário da pandemia no geral. Nós tivemos hoje pelo menos 139 casos confirmados de Covid-19 aqui no DF e 2 óbitos confirmados. A gente mandou um pedido de nota para a Secretaria de Saúde para falar justamente sobre esse monitoramento, sobre essa taxa de transmissão alta e esses novos dados, e ela informou que, apesar da taxa de transmissão realmente ser um indicador importante para a gente ver o cenário epidemiológico aqui do Distrito Federal, ele não é o único a ser levado em consideração. Então, por isso, a Secretaria também vai prestar atenção, está prestando atenção na quantidade de casos graves, na quantidade de óbitos. Então, a gente vai continuar observando nos próximos dias se esses 2 números, por exemplo, continuam subindo junto com o aumento da taxa de transmissão. Então, por isso, a Secretaria informa que vem monitorando, continua monitorando esses dados, que é um ponto de alarme, mas que é o momento realmente da gente se cuidar e observar essa variação que pode ou não acontecer nos próximos dias. Volto com você, Portanova. Perfeito, então tem que manter a observação e a gente vai manter o acompanhamento aqui também. Obrigado, Larissa, pelas informações ao vivo.